Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente no Médico 24 Horas, aqui nos estúdios do AC 24 Horas. E hoje nós vamos entrevistar uma médica que basicamente só tem ela nessa especialidade no Acre, né? Um quadro novo. Ela vem lá da Clínica Silvestre Santé, está fazendo cada diagnóstico. Tá, a turma está comentando bastante. É uma área nova, né, que surgiu no Acre, antes não tinha. E ela fez medicina fetal, ela é fetologista, olha a área. E ela faz aquele diagnóstico das doenças na criança intrauterina. Já pensou? Ela fez em Porto Alegre essa especialidade, lá no sul do país. Ela estudou medicina na faculdade do Amazonas, ali em Manaus, né? Ela está no Acre, já provou da água do Rio Acre. Quem prova da água do Rio Acre não vai mais embora. É goiana. Ela trocou o piqui pelo tacacá. Nós estamos aqui com a doutora Caroline Lins. Caroline, prazer em te receber aqui no Médico 24 Horas para a gente tirar as dúvidas, né, do pessoal e falar um pouco dessa tua especialidade, que é uma especialidade nova, mas tão necessária e de uma prevenção tão grande, de trazer, sabe, qualidade de vida àqueles que estão vindo, né? Que é o maior presente de uma mãe e de um pai. Me fala o que é essa especialidade, a medicina fetal? Primeiro, o prazer é meu, tá? Pelo convite, muito obrigada. A especialidade da medicina fetal é justamente esse acompanhamento durante toda a gestação. Então, a gente é o médico do bebê, né? O ideal é que toda gestante, durante a gestação, faça seus exames, desde o começo, desde descobrir mesmo a gestação até o final da gestação como especialista. Existem exames que eles são essenciais, que são as ultrassons morfológicas, onde são feitos diagnósticos importantes. Para você ter ideia, em torno de 4% das gestações, ou seja, 1 a cada 20 gestações pode ter alguma alteração maior. E 10% das gestações podem ter alterações menores. E fazer esses diagnósticos, eles são importantes até mesmo para a gente planejar o parto. Existem algumas coisas que podem ser feitas, cirurgia dentro da barriga, diagnósticos que vão mudar mesmo o destino desse bebê. Já pensou? Fazer cirurgia intrauterina, criança lá dentro? Esse é um trabalho que é acompanhado muito com obstetra, né? Então, o que eu penso aqui, eu pensei que os obstetras têm requisitado muito esse exame morfológico através de você. É aquele exame minucioso, detalhado, onde você vai ver o fio do cabelo da criança, né? Caroline, e a primeira pergunta: o que você tem mais encontrado de doença intrauterina no Acre? Qual é a principal aqui que você falou assim, ó, essa é a maior incidência? Olha, aqui eu já peguei bastante caso, assim, de muita coisa. Eu acho que questões neurológicas a gente tem muito. E, independente, uma outra coisa que é muito comum são as cardiopatias, né? Alterações cardíacas. E para ter uma alteração cardíaca, por exemplo, a gente não precisa ter nenhum fator de diagnóstico, nenhum fator de risco, na verdade, na gestante. Até mesmo uma mulher de baixo risco de um pré-natal habitual pode ter uma cardiopatia. Então, existem algumas alterações que a gente até já mandou para fora, para fazer diagnóstico, para confirmar, na verdade, diagnóstico, para fazer cirurgia, para nascer num grande centro e dar prognóstico para esse bebê, para que ele nasça bem. E para resolver o problema desse bebê. Problema. Então, o que você tem visto é crianças neurológicas, alterações na morfologia, né, mas cerebral. Aqui tem de tudo, tá? Tem de tudo, já fiz diagnóstico, sim, de bebês com alteração da parede abdominal, né, que o intestino é para fora, gastrosquise, onfalocele, aqui já, assim. Alterações de gemelares, que tem indicação de cirurgia dentro da barriga e que muda o prognóstico, a gente também já mandou para fora. Sim, essa é uma outra coisa muito importante, né, o diagnóstico. A espinha bífida é uma alteração na coluna do bebê, né? Existe uma formação inadequada e a coluna do bebê fica exposta ao líquido amniótico. Esses bebês, se eles não operam dentro da barriga, são bebês que vão ter comprometimento para andar, para fazer xixi, de evacuação, né, de fazer das fezes. E a gente fazer esse diagnóstico precoce com a cirurgia dentro da barriga, que tem inclusive no SUS. Tá? No Brasil. A gente tem equipes muito bem especializadas que fazem essas cirurgias, basta chegar no período ideal. Isso muda o prognóstico de um bebê. Então, se você fizer esse diagnóstico, você tem como programar essa criança para encaminhar, programar, operar, para essa criança não ficar vida dependente de algum... É uma criança que pode
ter a possibilidade de deambulação, de andar, e muitas vezes a espinha bífida, isso é um comprometimento importante, não ser dependente de sonda vesical, então muda muito o prognóstico, e inclusive também da questão comportamental e cognitiva do bebê, da questão de aprendizado também. Então, espinha bífida é um diagnóstico que tem que ser feito quanto mais precoce possível, e dentro do Brasil, a gente tem centros especializados e 2 grandes profissionais que são referências mundiais, que é o Dr. Fábio Peralta e a Denise Lapa. E essas cirurgias, o mais importante que eu acho que a gente não pode deixar de fazer o diagnóstico. Você já chegou a encaminhar algum daqui? Já encaminhamos um paciente. Olha que maravilha. Já vem pergunta internauta. A galera tá ligada aqui na entrevista. A sua intervenção prevê ação cirúrgica ou medicamentosa no bebê dentro da barriga? Ela estava respondendo sim. Ela já consegue fazer o diagnóstico e para a criança se opera dentro da barriga da mãe. Quais são as ações mais comuns que você tem feito? É fazer esse diagnóstico, né, Caroline? E encaminhar para esse cirurgião que vai operar isso para resolver. Centros de diagnósticos, gemelaridade, não só malformações, né? Tem complicações que são comuns. Você já viu o tri? O que você viu aqui, o máximo? Já vi trigemelar. Trigemelar aqui. A gente já acompanhou. Eu tenho 2 pacientes, 2 trigemelares do SUS. Que eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar. E nasceram, tudo perfeito, tudo? Olha, desses trigemelares, 2 bebês nasceram e um, infelizmente, foi a óbito. São gestações bem complicadas, né? Mas nasceram bem, foram para UTI e hoje ainda bem estão com seus pais. Caroline, que maravilha, eu tô aqui, né? Assim, de boca aberta, perplexo com a novidade, com essa intervenção tão precoce, né? Caroline, e esses encaminhamentos que você fez, alguém já retornou e você já viu esse pós-operatório? Já, gente, eu tenho alguns bebês de pós. De cirurgia, não, mas de pós-complicações, assim. Bebês da cardiopatia que eu te falei que a gente mandou para fora, foi para um centro de referência. Inclusive, a Beneficência Portuguesa é referência em cardiopatia de bebê, né? Exato, foi questão pra lá mundial. Mesmo que eles foram, isso. E voltaram, era uma gestação gemelar que a gente suspeitou do diagnóstico de cardiopatia morfológica de primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Com 12 semanas gemelares, já foi a suspeita da cardiopatia. Confirmei com 16 semanas. Fez o ecocardio aqui com a cardiologista pediátrica e conseguimos mandar para fora uma tetralogia de Fallot. O bebê nasceu no centro de referência, foi avaliado pela doutora Lilian Lopes, que é uma referência em cardiologia pediátrica. Nasceu também, já fez a cirurgia e já voltou. Já voltou. Te perguntar, hipertensão arterial, diabético, hipotiroidismo, hipertiroidismo, distúrbios hormonais, medicamentos, né? Uso indiscriminado de medicamentos, isso pode trazer alterações na formação do bebê, né? Radiação e etc. O que mais você vê aqui no Acre é o quê? O álcool, né? Eu acabei também de ver uma criança teve microcefalia por chikungunya. O que mais você vê aqui que tem produzindo alteração aqui no Acre? Fatores externos. Olha, não sei te falar assim ao certo o que seria, né? Mas a gente tem uma quantidade muito grande de grávidas que engravidam com hipertensão descontrolada, uma quantidade de diabetes gestacional com complicações já, com efeitos já no bebê. É bem comum ver aqui bebês grandes para a idade gestacional, excesso de líquido, né? Que trazem complicações não só dentro da barriga, mas também para o bebê adulto, né? Aumenta risco de diabetes para ele, aumenta risco de infarto, de acidentes cardiovasculares no futuro. Então, de maneira geral, aqui são gestantes, assim, o que a gente tem visto, principalmente no SUS, tá? Hipertensas e diabéticas mal controladas. De alterações, assim, na grande maioria das vezes, não são tantos fatores ambientais, mas sim fatores genéticos, tá? Fatores e do genéticos. Interior chega bastante, assim. Diz que tem muita questão também dos indígenas também, né? Eu não sei se a consanguinidade, que é um fator bem comum aqui no nosso estado, no interior, né? Pelo menos o que eu tenho visto, assim. Parente lá de terceira, quarta geração se casando com outro parente, primo casando com primo, essas coisas. E aí vem a alteração dos bebês, né? Vem pergunta do internauta dizendo assim, pergunta para a doutora Caroline Lins, a impressão que eu tenho é que a questão do parto gemelar ou ou mais bebês, a cada vez é menos comum, está tendo menos comum isso, ocorre com menos sucesso. Algum dado que mostra o desenvolvimento saudável desses pacientes tem sido mais ou menos bem-sucedidos? A primeira, tem várias perguntas.
Tem diminuído a gemelaridade? Tem diminuído? Não. Aumentado porque a mulher hoje ela engravida mais tarde, né? Hoje a mulher ela é uma mais independente, a preocupação na hora de ter filhos ela se tornou uma coisa mais para frente, né? E querendo ou não, muitas vezes ela busca pelo tratamento de fertilidade, né? Então, pensando em FIV, aumenta o risco de gemelaridade. Um outro fator é a idade materna mais avançada também é um fator de risco para gemelaridade. Filho aqui no Acre antes dos 20, né? Isso, agora elas estão querendo ter filho depois dos 30. Exatamente, que é quando ela está com a vida mais estável, né? Hoje a mulher se programa para ter uma família. Então a tendência, sim, pela literatura, é o aumento da taxa de gemelaridade. Então está tendo esse aumento. Sim, é pequeno, né? A taxa de gemelaridade é pequena. É 1 a 2% das gestações. São uma taxa muito pequena. Normalmente essas gestações com vários bebês, a incidência de ter problemas intrauterinos são maiores, né? Olha, a gemelaridade, só por ser gemelar, se a gestante chega num pré-natal, ela já tem maiores riscos do que uma gestação única. Ela tem maior risco de síndrome hipertensiva, ela tem maior risco de diabetes gestacional, ela tem maior risco de prematuridade, ela tem maior risco, sim, de alterações na morfologia e existem complicações próprias da gemelaridade. Então, sim, são gestantes que têm maiores riscos de complicações. Mas eu sempre costumo dizer que ter risco não significa que você vai desenvolver, né? Eu acho que tudo que muda isso é um acompanhamento adequado, é se preparar para esse momento, é fazer um acompanhamento com uma equipe especializada, isso faz toda a diferença. Dentro do exame morfológico, o ideal é fazer primeiro, segundo e terceiro trimestre, né? Tá. Qual é aquela mãe que você indica fazer mais vezes, tem um acompanhamento mais rigoroso com a fetologia? Aquela mãe hipertensa, diabética, obesa? Existem hoje, é preconizado pela literatura que qualquer gestante deve fazer as morfológicas. A gente tem dois ultrassons que são essenciais, que são os exames morfológicos de primeiro e segundo trimestre. O exame morfológico de primeiro trimestre a gente faz de 11 a 13 semanas e 6 dias. Ele tem basicamente 3 grandes objetivos. Avaliar a morfologia do bebê, então tem diagnósticos que a gente já faz com o bebezinho ali em torno de 12 semanas. Um exemplo é defeito de parede abdominal, que a gente conversou, onfalocele gastrosquise. É um diagnóstico que se faz com 12 semanas, tá? Avaliar também risco de pré-eclâmpsia. Síndrome hipertensiva é uma das principais causas de óbito materno de causa reversível no mundo e no Brasil. E a gente fazer esse diagnóstico precoce a gente tem o que fazer. Salva a mãe e a criança, Tem né? o que fazer. A tem o que fazer. Tem o que fazer. E o terceiro objetivo é a gente avaliar risco de síndrome genética. Baseado em fatores que a gente acha no ultrassom e a idade materna, eu consigo dizer se aquele bebê é um bebê de alto, baixo ou intermediário risco para ter, por exemplo, síndrome de Down. Que maravilha. Então, essa morfológica é essencial para toda mãe. Se faz de 11 a 13 semanas. O outro exame essencial é a morfológica de segundo trimestre, que se faz de 20 a 24 semanas. O bebezinho maior, a gente consegue ver muito melhor as estruturas e aí, de novo, tem outros objetivos. A morfologia sempre. Então, esse é um exame que eu costumo dizer que a gente olha o bebezinho da cabeça até o pé. Literalmente, é olhar o bebê por completo. E aí é que entra os diagnósticos muito importantes. Um outro objetivo é, de novo, a gente avaliar o risco de pré-eclâmpsia, porque aquela mulher que não fez uma adaptação adequada da sua circulação é a mulher com risco de pré-eclâmpsia aumentado e eu preciso seguir esse bebê mais de perto. E o outro objetivo é avaliar risco de parto prematuro. Toda mulher tem que ter o seu colo do útero medido de 20 a 24 semanas. Eu consigo fazer diagnóstico de colo curto, que pode evoluir para parto prematuro, e a gente tem o que fazer também. Uma coisa que não é feito muito aqui no Acre, né? A gente faz, assim, desde que eu cheguei sempre. Você está fazendo. Pergunta da internet. Pergunta para ela qual é a idade, a semana ideal para descobrir o sexo do bebê. Eu acho que isso daqui é uma outra pergunta esse é o carro-chefe para você, né? Tá. Carro-chefe da mulherada. Boa. Na morfológica de primeiro trimestre, a gente vê o tubérculo genital, que é a estrutura que vai dar origem à genitália externa. Chega a ser um palpite, né? Mas tem uma variação de erro aí em torno de 40%. A genitália externa mesmo, visto no ultrassom, é em torno de 15 a 16 semanas, tá? Aí, de certeza, a gente vai ver a genitália externa e a gente consegue fazer esse diagnóstico. 15 a 16 semanas. 15. Antes é o tubérculo genital. 3D, 4D, melhor feito depois da 20ª semana. 3D e 4D vai depender de alguns fatores.
Vai depender da quantidade de líquido, vai depender da posição do bebê, vai depender da compleição abdominal materna, mas um bom período ali é entre 26 e 30 semanas. A gente já tem um bebezinho que já tem um rostinho mais... Tá chovendo pergunta assim, aqui, ó. Tá aqui, ó. Doutora, já tem aparelho de dar de ver a cor do olho da criança? Olha, a cor não, mas tem aparelhos hoje, os bons aparelhos que a gente tem, eles parecem assim que você tá vendo o bebê na sua frente. Na sua frente. Né? A pele, a textura, a cor ainda não. Um estudo da Universidade de Boston, pergunta do internauta. Nossa. Um estudo da Universidade de Boston bom. conclui que nossos antepassados, há 3 milhões de anos atrás, tinham um parto muito mais fácil por causa da abertura maior da pelvis. O que a evolução do corpo humano tem contribuído ou não para uma gestação e parto mais tranquilo. Ou seja, o que foi perguntado aqui, o internauta, é que os nossos antepassados tinham um parto melhor, a pelvis parece que era mais larga e tal. Primeiro, isso é verdade? Segundo, a evolução tem contribuído ou atrapalhado para ter um parto mais tranquilo? Boa pergunta, boa pergunta. E detalhe, é um estudo da Universidade de Boston. Olha, eu não tenho expertise para falar isso para você assim sobre toda essa evolução. Boa, né? Boa pergunta interessante. Se ele tá dizendo, eu vou acreditar. Olha, não sei, mas hoje a gente tem menos bebês do que antigamente, né? E claro, deve ter uma evolução aí também, não sei, não vou saber falar com expertise. Antigamente mas a minha avó teve 18. É isso que eu ia falar. Claro que o parto é muito mais demorado e laborioso numa primeira gestação do que uma mulher que tem vários partos anteriores. O corpo ele já está adaptado. Isso, a própria fisiologia mesmo da modificação do corpo materno para o parto é diferente. Uma mulher que já teve outros bebês, ela tem um parto muito mais rápido. Minha experiência em 2009, eu trabalhava lá em Brasília, eu era médico lá, e uma mulher chegou já com a criança no hospital, e ela falou assim, doutor, esse é o 9º. E você acredita, eu pensei que ia urinar, e eu tive, foi o menino, não senti nada. Né? Então, assim, ela já era experta, já, né? Ela mesma teve o parto, ela mesma cortou o cordão umbilical, ela mesma tirou lá a placenta, e chegou no hospital tranquila. Se fosse... Uma turma que eu conheço aqui na cidade, aqui, né, em Rio Branco, tinha morrido. Né? A mulher de hoje está tendo um filho só. Né? A turma de hoje é e mal. Né? E já, como eu falei para você, minha avó teve 18. Ou seja, ela teve muita gestação. Né? Exato. Claro, naquele tempo, né, a plateia que está aqui nos bastidores, galera, naquele tempo não tinha televisão, tá? Então era tranquilo. Hoje, né, só no estúdio aqui tem várias televisores. Então não tinha televisão e o pessoal, né, comia o feijão mais cedo na noite, né, e também morria muita criança por falta da fetologia, do diagnóstico precoce. Caroline, o que nós podemos fazer para levar essas mães a um diagnóstico mais precoce dessas crianças? Levar essas mães a fazer mais ultrassom morfológico? Levar a estrutura e a expertise, a especialidade da medicina fetal a alcançar mais vidas aqui no Acre. O que você acha na sua visão, na sua perspectiva como profissional da área? Como é que nós vamos entregar essa medicina para o futuro e fazer que mais mães tenham um diagnóstico e que menos crianças venham a morrer ou ter complicações de uma vida inteira? Criança acamada, criança neuropata, criança com espinha bífida que poderia ter feito diagnóstico e voltar andando. É triste, né, essa realidade? Eu acho que muito é do conhecimento, tá? Eu acho que é dissipar mesmo, simular, assim, contar para todo mundo que é muito importante fazer as morfológicas, né? Eu acho que se uma mãe sabe que esse exame é tão importante, ela vai fazer. Grande parte das pacientes, principalmente do SUS, não sabe sobre as morfológicas. Eu acho que melhorou muito, tá? Quando eu cheguei no estado do Acre, assim, eu pegava muita gestante, assim, no SUS, principalmente, que nem sabia da importância desse exame. E hoje eu vejo que os próprios profissionais de saúde começaram a contar a importância desses exames. E, gente, até uma obstétrica simples, sabe, Fabrício? É um exame importante. Eu costumo dizer que as pacientes que vêm comigo, até mesmo no SUS, nunca é só uma obstétrica. A gente tem a obrigação, nós profissionais que fazem exame de imagem, que faz pré-natal, que acompanha uma gestante, que está com o amor da sua vida dentro da barriga, a gente tem uma responsabilidade de fazer diagnóstico. Então, no obstétrica simples mesmo, aquela que a gente vai olhar o peso do bebê, eu tenho que olhar um pouco de anatomia.
Isso é preconizado por todas as literaturas. É importante as morfológicas? É essencial. É melhor fazer os diagnósticos nos períodos ideais? É. Mas a qualquer momento, fazer o diagnóstico é muito importante. Pensa só, uma mãe que vai ter um diagnóstico durante a barriga, a preparação dela, a preparação para o parto, e se ela tem esse diagnóstico só na hora do parto? O susto que é e a tristeza, né? Psicológico, é o que eu oferto para esse bebê, né? De estrutura para ele, quando você já está preparado, há uma planificação, né? Uma planificação para tudo. Ó, pergunta do internauta. Minha esposa teve pressão alta durante a gestação e nos dias após o parto ficou em observação um CTI. O médico recomendou que ela não engravidasse mais. Essa recomendação deve ser levada assim, tão a sério? Ou para uma mãe que teve pressão alta, há chance de engravidar com segurança? Poxa, eu acho que pergunta. Uma pergunta muito boa, viu? Vamos lá. Eu acho que provavelmente ela teve pré-eclâmpsia, né? Que é uma complicação, uma síndrome hipertensiva específica da gestação. Tá vendo o que eu te falei sobre a importância dos morfológicos? Um dos objetivos da morfológica de primeiro trimestre, baseado na pressão, no histórico clínico da paciente e na circulação dela, a gente consegue saber se essa gestante tem um alto risco de pré-eclâmpsia e eu começo a AS. O AS iniciado entre 12 e 16 semanas numa gestante com alto risco de pré-eclâmpsia, eu reduzo o risco de pré-eclâmpsia com gravidade, que é esse caso, em mais ou menos 80%. Olha, eu não sou obstetra, mas eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que teve pré-eclâmpsia, tem questão de alterações dos níveis pressóricos na gravidez, e ela com medo de engravidar de novo, dizendo que alguém disse que ela não pode mais engravidar, eu acho que ela precisa procurar a Clínica Silvestre Santé, procurar a turma lá, tá? E falar para a senhora, eu acho que a senhora deveria sim engravidar. O que está precisando a senhora ser acompanhada por um bom profissional, um cardiologista de mão cheia, um afetologista de mão cheia, um pessoal que vai cuidar da senhora e a senhora vai ter não só um, mas quem sabe até gêmeos, tá? Caroline, eu quero te agradecer pela tua vinda aqui no programa. Com certeza nós vamos fazer outras entrevistas com você. É uma área nova, uma área que vai ter uma explosão, uma expansão muito grande no Acre. Quero agradecer por você ter escolhido o Acre para vir ajudar a nós acreanos, essas mulheres. E essas perguntas que vieram aqui é para você ver como o povo, né, tem interesse nisso, é uma preocupação. E você vai ver que essa entrevista ela vai ter uma repercussão muito grande, porque é uma área de suma importância à população acreana. Eu quero deixar aqui esse tempo final para suas considerações, para você falar aquilo que você vê nessa área e o que é o futuro para a medicina, dentro da sua área, e te convidar já para mais vezes, te agradecer pela toda a equipe lá da Clínica Silvestre Santé e dizer para você muito obrigado. Você poderia estar em Goiânia, poderia ter ficado no Rio Grande do Sul, mas você veio aqui para o Acre, para o final da Amazônia, é mais uma guerreira e vai fazer história e vai deixar um legado. É isso que eu falo para você. Te agradeço. E suas considerações finais? Eu que agradeço pelo convite, né? Eu espero ter deixado aqui um pouquinho da importância mesmo e destacar que a gestação é um período muito único de toda mulher, né? Eu acho que de uma família. Então, fazer um acompanhamento adequado, fazer diagnóstico, e não é só aquela mulher que tem alto risco, não. É uma gestação comum mesmo. O médico especialista em medicina fetal, ele é o parceiro do obstetra, né? Eu costumo dizer que é a gente e o pré-natalista do lado. Então, faz toda a diferença. É um prazer de verdade. Eu tenho um carinho muito grande pelo Acre, apesar de não ser acreana, eu sou acreana de coração mesmo, voltei e espero de verdade contribuir mesmo. Eu falo para você que você não vai mais embora. Bebeu da água do Acre já era, né? Gente, eu quero agradecer a sua audiência, a sua preferência. Nós entrevistamos aqui a médica fetologista, especialista na área de medicina fetal, faz diagnósticos intrauterino e já a planificação daquilo que vai ser a resolução, né? Mesmo que seja em outros estados, mas vai indicando, abrindo portas, abrindo caminhos para que haja a resolução, a solução e a alegria desse bebê e da família que tanto espera essa criança. Então, eu quero agradecer aqui a doutora Caroline Lins, que é médica fetologista lá da Clínica Silvestre Santé, e agradecer a você pela sua preferência, pela sua audiência, desejando para você um resto de semana abençoado, com muita paz, com muita alegria, porque com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Muito obrigado. Obrigado, cara.